Fala fiel, estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora vamos para a notícia. E aí galera ligada no canal. Hoje a bomba que sacudiu os bastidores do futebol brasileiro vem do Rio de Janeiro direto para São Paulo. A informação que está circulando nos corredores do futebol é quente e promete agitar os bastidores de duas torcidas gigantes, Vasco da Gama e Corinthians. O burburinho é que o Vasco não teria cumprido uma das parcelas previstas no contrato de compra de Lucas Piton, o lateral esquerdo, que foi um dos poucos destaques positivos do clube carioca na última temporada. E o que isso significa? Exatamente! Meus amigos, tem gente falando e falando forte que o jogador pode estar de malas prontas para retornar ao clube que o revelou o Timão. A situação já começa a ganhar corpo nos bastidores da imprensa esportiva e, embora nada tenha sido oficialmente confirmado pelos clubes, o silêncio das partes envolvidas só aumenta o barulho. Fontes próximas à diretoria do Corinthians dizem que há sim uma cláusula que permite o retorno de Piton caso o Vasco deixe de cumprir com as obrigações financeiras. E o que parecia improvável há alguns meses agora começa a parecer uma realidade cada vez mais possível. A novela promete novos capítulos nos próximos dias. O que torna essa história ainda mais intrigante é o momento em que ela estoura. O Vasco atravessa uma fase extremamente delicada, tanto dentro quanto fora de campo. A equipe está patinando. No Brasileirão não consegue engatar uma sequência de vitórias e vive uma crise institucional que parece não ter fim. A 777 Partners empresa, que assumiu o controle do futebol Cruz Maltino, está sendo alvo de críticas pesadas da torcida e da imprensa. Atrasos de salários, promessas não cumpridas e problemas administrativos são apenas a ponta do iceberg. E no meio disso tudo surge esse novo capítulo envolvendo Lucas Piton. O jogador que vinha sendo titular absoluto e um dos líderes em assistências do time pode ter seu destino alterado por causa de uma falha financeira. Imagine o impacto disso no elenco vascaíno. Perder um jogador importante por não conseguir pagar uma parcela contratual seria mais um duro golpe na autoestima do torcedor que já anda desconfiado com tudo. E do outro lado da história temos o Corinthians, que vive um momento de reconstrução e que veria com bons olhos o retorno de um lateral esquerdo formado na base e que conhece bem o clube. Uma possível reviravolta que ninguém esperava. Agora pensa comigo, e se essa volta realmente acontecer, Lucas Piton chegando de volta ao CT Joaquim Grava com a camisa alvinegra nas mãos, reencontrando antigos companheiros e sendo saudado pela torcida que sempre reconheceu o seu potencial. O retorno de Piton ao Corinthians não seria apenas uma questão contratual, seria também uma narrativa poderosa de recomeço para ambos. O Corinthians, carente de um lateral esquerdo confiável desde a saída dele, poderia finalmente resolver um dos seus grandes problemas defensivos. Já o jogador que, apesar de bons números no Vasco, não viveu um ambiente estável, teria a chance de retomar a carreira em um clube que o conhece desde a base. O curioso é que muita gente no Corinthians nunca entendeu direito a venda de Piton ao Vasco. Muitos torcedores achavam que o clube havia aberto mão de um jogador promissor por um valor baixo demais. Agora, com o Vasco possivelmente deixando de cumprir sua parte no acordo, parece que o destino pode estar corrigindo esse erro do passado. A pergunta que fica é: será que essa história toda é coincidência? Ou já tinha gente no Timão esperando esse cenário acontecer? Outro ponto que merece atenção é a reação de Lucas Piton diante dessa situação. Nos bastidores dizem que o jogador está incomodado com os atrasos do Vasco e que vê com bons olhos a possibilidade de retorno ao Corinthians. Ele não teria problema algum em voltar ao clube paulista e até já teria conversado com pessoas próximas sobre esse cenário. A falta de organização do projeto da SAF vascaína estaria pesando nas decisões do atleta. E não é para menos. Um jogador da idade dele com potencial e mercado em crescimento não pode se dar ao luxo de perder tempo em um ambiente instável. O mais curioso é que Piton tem mantido um silêncio absoluto nas redes sociais. Nada de postagens, nada de curtidas, nada de declarações.
E quando o jogador silencia, geralmente é porque algo está acontecendo nos bastidores. A imprensa carioca já começou a especular uma possível rescisão ou mesmo um retorno via cláusula contratual, e os setoristas do Corinthians confirmam que há movimentação interna, sim. Claro que oficialmente ninguém fala nada, mas o futebol brasileiro é cheio de surpresas e o que hoje é boato, amanhã pode ser coletiva de apresentação. E não podemos esquecer o impacto que essa possível saída causaria no elenco do Vasco. Lucas Piton é uma peça importante titular absoluto e uma referência técnica do time. Sua saída deixaria uma lacuna difícil de preencher no elenco atual, ainda mais com as limitações financeiras do clube. A reposição no mercado não seria fácil e a torcida certamente veria essa movimentação como mais uma demonstração de fraqueza da atual gestão. O que mais chama a atenção é que o Vasco, mesmo ciente das dificuldades, não se manifestou até agora. Nenhuma nota oficial, nenhum esclarecimento, nenhum dirigente vindo a público explicar a situação. O silêncio mais uma vez fala alto. E no Corinthians a conversa é diferente. Internamente, o nome de Lucas Piton agrada, e há quem diga que a diretoria já estuda como encaixar o jogador no elenco atual. A concorrência na posição não assusta, e o retorno seria tratado como reforço de peso. Um jogador jovem com boa leitura de jogo, apoio ofensivo, é histórico com a camisa do clube. Tudo isso só reforça que essa história ainda está longe de acabar e pode mudar completamente o cenário das duas equipes nos próximos meses. E aí, será que o Corinthians realmente tem interesse em trazer Piton de volta a fontes ligadas ao Parque São Jorge? Afirmam que sim. Há uma ala dentro do clube que sempre considerou a saída do lateral como um erro estratégico, principalmente por causa da carência de jogadores na posição. Desde a venda de Piton, o Corinthians tentou várias opções e nenhuma conseguiu se firmar de maneira convincente. O retorno do jogador seria uma oportunidade de ouro para corrigir essa lacuna e, ao mesmo tempo, repatriar um atleta que ainda tem muito a render. Como o negócio com o Vasco previa cláusulas específicas em caso de inadimplência, o clube paulista estaria amparado legalmente para exigir a devolução do jogador, ou pelo menos renegociar as condições do acordo. O curioso é que o Vasco, mesmo sabendo dessas cláusulas, não conseguiu cumprir a tempo a última parcela, o que levantou o alerta no departamento jurídico corintiano. Não seria surpresa se nas próximas semanas começarem a surgir documentos comunicados oficiais e, por que não, movimentações nos bastidores para trazer Piton de volta. O tempo está correndo e as próximas semanas prometem ser decisivas para esse desfecho. O torcedor corintiano, por sua vez, já começou a se mobilizar nas redes sociais. São várias as postagens pedindo o retorno de Lucas Piton, vídeos relembrando seus melhores momentos com a camisa do Timão e até campanhas para que a diretoria haja rápido. A nostalgia bate forte em muitos torcedores que viam no lateral um símbolo de uma geração promissora da base que acabou sendo desmantelada por necessidades financeiras. A possibilidade de rever Piton com a camisa alvinegra empolga principalmente pela escassez de boas opções no elenco atual. Do outro lado, a torcida vascaína está furiosa. A falta de transparência da diretoria e o medo de perder um dos poucos jogadores que demonstravam comprometimento técnico e tático é o combustível para uma revolta ainda maior. Os fóruns, grupos e redes sociais fervem de questionamentos e críticas. O nome de Piton virou centro de uma polêmica que, ao que tudo indica, está apenas começando. A imprensa paulista e carioca já está em alerta e os próximos dias podem trazer novidades bombásticas. A expectativa é que essa história não termine em silêncio. Afinal, quando dois gigantes como Vasco e Corinthians estão envolvidos, o desfecho nunca é simples. O que ninguém esperava é que uma questão contratual pudesse desencadear uma reviravolta tão grande em pleno meio de temporada. A suposta falta de pagamento do Vasco colocou em risco não apenas a permanência de Lucas Piton, mas também a confiança do mercado na nova gestão vascaína. A SAF, que prometia revolucionar o clube, começa a dar sinais de instabilidade preocupantes. E quando promessas deixam de ser cumpridas, jogadores e empresários ficam em alerta. Lucas Piton representado.
por agentes experientes não vai querer ver sua carreira estagnada em um ambiente que não oferece segurança? O Corinthians, vendo essa oportunidade, pode se movimentar com velocidade para repatriar o atleta, reforçar sua equipe e ainda ganhar em cima de um erro administrativo do rival carioca. É o tipo de movimentação que, se confirmada, vira case de gestão no futebol brasileiro. E mesmo sendo apenas um rumor por enquanto, o barulho é tão forte que ninguém mais consegue ignorar. Resta saber se essa fumaça toda vai terminar em incêndio ou se os clubes vão conseguir se acertar antes que a bomba estoure de vez. De um jeito ou de outro, a novela Lucas Piton promete novos capítulos em breve. E para quem acha que essa novela já teve emoção suficiente, segura essa há quem diga que o próprio staff de Lucas Piton já iniciou sondagens informais com o Corinthians para entender se o clube teria interesse em reabrir negociações. Fontes internas revelam que essas conversas ainda estão em estágio preliminar, mas o simples fato de estarem acontecendo já diz muito. Afinal, não é qualquer jogador que tem o ok do seu empresário para buscar alternativas enquanto ainda está com um contrato ativo. Isso mostra que a insatisfação com a situação no Vasco pode estar maior do que se imaginava. E nesse meio tempo, o Corinthians permanece em alerta total com a diretoria jurídica, analisando a fundo as cláusulas do antigo contrato. Qualquer brecha será aproveitada. A torcida já começa a pressionar e os bastidores estão fervendo. A possível volta de Piton pode se transformar no grande movimento do mercado interno brasileiro nesta janela. Uma dessas transferências que ninguém esperava, mas que pode virar realidade por pura incompetência de um lado e visão estratégica do outro. Quem acompanha o futebol de perto sabe quando começam esses ruídos de bastidores, dificilmente eles surgem do nada. Onde a fumaça geralmente tem negócio esquentando. E o mais curioso disso tudo é que o Vasco, mesmo ciente do risco que corre, parece não ter se movimentado com a agilidade necessária para resolver o problema. Existe uma cláusula muito específica no contrato de venda do Lucas Piton que prevê reversão imediata do negócio em caso de inadimplência. E não estamos falando de uma inadimplência simbólica, mas sim de uma parcela que representa um valor significativo do montante total da negociação. Isso acendeu o alerta vermelho no jurídico do Corinthians, que agora quer saber se pode de fato acionar o mecanismo contratual e repatriar o atleta. Nos bastidores, há uma ala da diretoria corintiana que defende que essa é a oportunidade perfeita para trazer de volta um ativo valorizado sem gastar mais nada com contratação. O Vasco, por sua vez, permanece em silêncio absoluto, o que só aumenta a especulação. A pergunta que paira no ar é: o clube realmente está tentando resolver a pendência ou está ignorando o problema? A torcida cruz-maltina começa a cobrar transparência. Enquanto os setoristas garantem que o clube carioca já foi notificado, a resposta agora precisa vir rápido porque o relógio está correndo e o Corinthians está de olho. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. E como o futebol é um jogo de interesses, não seria surpresa se outros clubes também estivessem de olho nessa brecha contratual. Lucas Piton, apesar de ainda jovem, já demonstrou maturidade tática e potencial para brilhar em clubes maiores. Se o Vasco realmente não conseguir segurar o jogador, o Corinthians pode até ter prioridade, mas não será o único interessado. Existem boatos de que clubes do exterior também estão monitorando a situação, especialmente de Portugal e Turquia. Mas nesse momento, o desejo de Piton pode pesar, e aí que entra a força emocional do Corinthians. Voltar ao clube onde foi formado, vestir novamente a camisa, que o projetou para o futebol, reencontrar a fiel e ainda ter chances de disputar competições de peso em 2025. Tudo isso é um pacote difícil de recusar. E se esse desejo for confirmado, o Timão pode acelerar as tratativas para selar o retorno. A possível repatriação de Piton não seria apenas uma solução técnica, mas também simbólica, o clube resgatando um talento que talvez nem devesse ter saído tão cedo. E cá entre nós, a torcida adora esse tipo de narrativa. O reencontro do filho pródigo com sua casa nunca falha.
Vale lembrar que a saída de Lucas Piton do Corinthians na época foi cercada de críticas. Muitos torcedores consideraram a venda precoce e pouco lucrativa. E agora, vendo o Vasco com dificuldades para manter um jogador que ainda nem completou 2 anos de clube, essa sensação de erro administrativo só aumenta. É como se o Corinthians tivesse feito um empréstimo disfarçado de venda. A própria cláusula que prevê o retorno do atleta em caso de inadimplência já mostra que a diretoria paulista havia deixado uma porta entreaberta. Não é normal ver esse tipo de mecanismo em contratos entre grandes clubes do futebol brasileiro. Isso pode indicar que o Corinthians já desconfiava da solidez financeira do Vasco, ou pelo menos queria se proteger diante da incerteza. Se agora esse mecanismo for ativado, a operação pode entrar para a história como um movimento inteligente, ousado e estratégico, uma verdadeira jogada de mestre. E o mais curioso, tudo isso acontecendo sem que ninguém oficialmente se pronuncie. A diretoria do Vasco se fecha em silêncio, a do Corinthians observa à distância e Lucas Piton mantém uma postura enigmática. O cenário está montado para uma virada de roteiro espetacular. O que pesa também é o momento esportivo vivido pelos dois clubes. O Vasco luta contra o rebaixamento e o clima nos bastidores é de tensão permanente. Já o Corinthians tenta reconstruir sua identidade em meio a reformulações no elenco e novas estratégias de gestão. Um jogador como Lucas Piton, com fôlego, juventude e conhecimento do clube, cairia como uma luva nesse processo. O técnico do Timão, inclusive, teria dado o aval para a possível volta do lateral caso o negócio se desenhe favoravelmente. A questão agora é: o Vasco vai conseguir reverter a situação a tempo? Ou vai assistir de camarote a saída de um dos seus melhores jogadores? Os próximos dias serão decisivos. Existe uma expectativa nos bastidores de que até o fim da semana haja uma movimentação mais clara. A imprensa já está de plantão, os jornalistas estão apurando cada detalhe. E os torcedores, tanto do Vasco quanto do Corinthians, estão grudados nas redes sociais à espera de qualquer sinal. Se essa bomba estourar de vez, será um dos casos mais emblemáticos da nova era das SAFs no futebol brasileiro, um sinal claro de que promessas vazias não resistem à realidade do campo e dos contratos. A torcida vascaína, claro, está cada vez mais apreensiva. Nas redes sociais a movimentação é intensa. Hashtags surgem cobrando explicações, páginas especializadas apontam a falta de transparência da diretoria, influenciadores ligados ao clube não escondem a frustração. Perder Lucas Piton por erro administrativo seria imperdoável. Ainda mais num momento tão delicado em que o time precisa de consistência e referências dentro de campo. Por isso há quem diga que a diretoria do Vasco tenta nos bastidores negociar uma nova forma de pagamento ou até pedir um prazo maior ao Corinthians para regularizar a situação. Mas será que o Timão vai aceitar? O clube paulista sabe que está com a faca e o queijo na mão e, como dizem nos bastidores em negócios desse porte e sentimento, não entra em campo? O Corinthians pode até ouvir o Vasco, mas dificilmente abrirá mão de um jogador valorizado com o mercado que ainda pode render técnica e financeiramente. A novela vai ganhando contornos cada vez mais dramáticos. De um lado, um clube tentando se reerguer, do outro, um gigante que fareja oportunidade. E no meio disso tudo, um jogador que só quer estabilidade e futebol. E mesmo que a diretoria vascaína consiga pagar a parcela atrasada, o estrago já está feito. A confiança de Lucas Piton no projeto pode ter sido abalada. A relação entre clube e atleta, que antes parecia sólida, agora está cheia de ruídos. Um jogador que se sente desvalorizado dificilmente entrega o mesmo em campo. E não seria estranho se, mesmo com o pagamento em dia, ele manifestasse o desejo de sair ao final da temporada. Essa é a grande dor de cabeça que o Vasco tem que enfrentar agora. O Corinthians, por sua vez, observa cada movimento com atenção cirúrgica. E se pintar uma chance real, pode fazer o que poucos clubes brasileiros têm feito nos últimos anos: agir rápido com base contratual e transformar um erro alheio em vantagem própria. Essa história ainda tem muito pano para manga. A imprensa já está mobilizada e as torcidas agitadas. O clima de novela não para de crescer e qualquer nova informação pode mudar completamente o rumo dessa possível transferência. Por enquanto, tudo está no campo do rumor.
Mas no futebol, como a gente bem sabe, os rumores muitas vezes viram manchetes. E Piton pode estar muito mais perto do timão do que se imagina. A gente vai continuar de olho nessa movimentação, trazendo todas as atualizações aqui no canal, então já se inscreve, ativa o sininho e comenta aí, você acha que o Corinthians deveria mesmo repatriar o Lucas Piton? E o Vasco consegue segurar o jogador? Ou já era? Esse é um daqueles casos que mostram como o futebol brasileiro ainda precisa evoluir muito em termos de gestão. A falta de planejamento, o descuido com detalhes contratuais e a má administração de recursos podem transformar um reforço em problema. E se essa possível volta se concretizar, Lucas Piton será lembrado como o símbolo de um Vasco fragilizado e de um Corinthians que soube esperar o momento certo. Nada está confirmado, nada está decidido. Mas os sinais são claros, tem coisa grande se desenhando nos bastidores. Fiquem ligados, porque os próximos dias prometem ser intensos e aqui você vai ficar por dentro de tudo sempre com aquela linguagem direta, sem enrolação, trazendo o que acontece dentro e fora de campo. Lucas Piton pode estar voltando. E essa bomba, se estourar, vai fazer muito barulho no cenário do futebol brasileiro. Até o próximo vídeo, galera! E que venha o próximo capítulo dessa história inacreditável. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!